Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Vamos pro relato de hoje, que é este daqui. Os alunos demoníacos do meu professor de matemática. Alunos demoníacos? Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana. Sou de Belém do Pará, com muito orgulho, e eu sempre gostei de ouvir relatos sobre o sobrenatural. Esse relato é antigo, viu? Mas eu gostava tanto, e ainda gosto, que chegava a ficar até chato, a ponto de ninguém mais querer me contar as histórias ou me ouvir. Aí, quando eu conheci o canal em 2015, nossa, nunca mais parei de ver, né? Mas enfim, vamos aos relatos. Bom, esses episódios não aconteceram comigo, mas sim com um professor meu, que aqui vou chamar de Anderson. Anderson é o nosso professor de matemática. Ele trabalha muito tempo na instituição em que eu estudo. Eu já estudo lá há 6 anos. Esse relato, gente, é de 2019, tá? E eu estou contando agora, recapitulando alguns aqui. Então, eu sou veterana, né? Já estudo há 6 anos, no caso, mais. O professor, né, ele é um cara engraçado e muito gente boa. Difícil ter um aluno que não goste dele. O primeiro relato aconteceu por volta do ano de 2012. O Anderson contou que havia um aluno do 6º ano, turma em que ele dava aula, né, turma para quem ele dava aula ali do 6º ano. Esse aluno vivia dizendo que era, pasmem, filho do diabo. Um certo dia, o professor chegou na sala do 6º ano e encontrou vários alunos sentados ao redor do tal garoto. Nossa, gente, 6º ano é 6ª série? Tipo, o menino tinha o quê? 11 anos? 12, sei lá, 11, 12 anos? E ele falava que ele era filho do diabo, é isso? Tá, então um certo dia o professor chegou na sala do 6º ano e encontrou vários alunos sentados ao redor do garoto. Quando Anderson chegou ali mais próximo para saber do que eles estavam falando, ouviu o menino dizer que também conseguia prever o futuro. E aí os colegas de classe aproveitaram para ficar fazendo perguntas sobre o futuro e tudo mais. Anderson resolveu entrar na onda e disse: "Mano, se tu realmente prevê o futuro, então me diz o placar do jogo de hoje." Desafiou Anderson, né? Naquele mesmo dia aconteceria um jogo de futebol e Anderson iria ao Mangueirão assistir o jogo, né? Assim que as aulas daquele dia acabassem, ele iria assistir a partida. O jogo começaria às 8 da noite. Era uma partida entre Paysandu e um time que eu não me lembro o nome agora. Bom, ele disse que todas as atenções voltaram-se para o garoto. E após um certo tempo refletindo, o menino disse a seguinte frase: "Professor, no jogo de hoje, o Paysandu vai fazer um gol no primeiro tempo e o time adversário vai ganhar a partida fazendo 3 gols no segundo tempo." Ana, o garoto especificou em que momento aconteceriam os gols de cada time, na maior convicção que alguém poderia passar. Anderson então disse: "Ah, tem certeza, cara? Olha lá, hein? Se tu errar, vai estar se comprometendo." "Não, professor, eu tenho certeza," ele disse. Assim que acabaram as aulas daquele fatídico dia, Anderson foi direto ao estádio de futebol para assistir o jogo. O primeiro tempo começou e Anderson não tirava da cabeça o que o menino havia lhe dito mais cedo. Então aconteceu. O Paysandu fez um gol no primeiro tempo. Nesse momento, o professor já estava ficando um pouco cabreiro, mas quis acreditar que foi apenas uma coincidência, né? O problema foi quando o time adversário ganhou o jogo de fato, fazendo 3 gols no segundo tempo. Anderson nem esperou chegar em casa. Do estádio mesmo, ele ligou para a coordenadora da escola contando tudo o que havia acontecido e relatou o quão absurdo a situação era. Resolveram então chamar a mãe do garoto para comparecer à escola e assim foi feito. A mãe do menino foi lá até o colégio.
Quando Anderson contou à mãe do garoto o que havia acontecido e o que ele vivia dizendo, né, que era filho do capiroto, a mulher, que o professor relatou ser belíssima, como uma índia, morena, dona de um corpo esbelto, ela simplesmente disse: "Mas é verdade, professor, ele realmente é filho do demônio." Anderson, descrente, perguntou como isso era possível. E a mulher explicou que não havia sido uma escolha dela, mas sim da mãe dela, que prometeu o neto ao diabo. Mas Anderson não contou se a mulher falou o motivo do tal do pacto feito por sua mãe ou não, enfim. Foi isso que ele contou. Gente do céu, mas então, ele era... O diabo era o padrinho dele. Algo assim. Gente, tinha que saber mais essa história, né? Bom, aí essa segunda história também se passou em uma das unidades do colégio onde eu ainda estudo. Anderson nos contou o fato quando começamos a conversar enquanto íamos copiando o exercício. E em um dado momento chegamos em tal assunto. "Vocês já perceberam que eu não uso o data show?" perguntou o professor. Então nós perguntamos por que do professor não usar o data show e ele respondeu que tinha um trauma. Assim também como tinha trauma de dar aula às turmas do fundamental. O professor nos contou que em uma das raras vezes que usou o aparelho projetor em sala, aconteceu algo que ele nunca vai esquecer. Estava lá Anderson dando sua aula de geometria, ele era professor de matemática e também de geometria daquela turma. Então selecionou algumas figuras geométricas para explicar o conteúdo, dentre elas imagens de um pentagrama. Aí já viu, né? Foi só mostrar o pentagrama que os alunos já começou com aquele burburinho. Mas não durou muito, porque apesar de Anderson ser um cara brincalhão e tal, ele não tolera brincadeirinhas na hora da explicação. Bom, continuou com a aula até que ouviu uma risada alta vindo do fundo da sala. A risada foi medonha, quase igual tipo de uma bruxa, e havia sido proferida por uma aluna do fundão. "Ei, gente, se começar a palhaçada, eu desligo o data show e encho o quadro", falou Anderson para a turma. Não demorou muito até que a risada se fizesse ouvir novamente. Anderson, já irritado, se virou para repreender a turma quando os alunos, sem aviso prévio, começaram a correr em disparada para fora da sala. A sala estava escura, justamente por conta do uso do projetor, né? Preciso apagar as luzes para dar para ver o projetor. Então a sala estava escura justamente por conta do uso do projetor e o Anderson ficou ali sem entender nada. Então foi até o interruptor e quando acendeu as luzes, se deparou com a menina, aquela que deu as risadas, revirando os olhos assim nas órbitas, sabe? Quando o olho estava branco assim, virando os olhos para cima. O professor ainda achou que era uma brincadeira da aluna e foi até ela. Quando chegou perto dela e tentou falar com a garota, ela segurou o pulso de Anderson com uma força surreal e, segundo o professor, não seria possível uma menina da estatura dela, magrinha que era, e o professor, por sua vez, com o triplo ou até mais do tamanho da menina. Quando Anderson finalmente conseguiu escapar daquele aperto da garota, percebeu que a situação não se tratava de uma simples brincadeira, não. Ele saiu como os alunos fizeram, em disparada. Naquele momento, o excesso de peso não tinha importância do professor. Ele desceu o lance de escadas rapidamente e foi até a sala dos professores pedir ajuda aos colegas de trabalho. Mas como ele sempre foi muito brincalhão, muito palhaço, todo mundo achou que era mais uma de suas palhaçadas. Só quando a diretora e a dona do colégio, que é evangélica, fez uma oração na aluna, a menina se acalmou. Bom, no dia seguinte, Anderson teria aula com aquela mesma turma. Quando chegou na classe, se deparou com a turma para um lado da sala e a menina que, incorporou no dia anterior, sozinha, do lado oposto ao restante dos alunos. Ai, coitada. O professor repreendeu a turma, é claro, afinal a menina não tinha culpa de ter sido, possuída na sala de aula. Gente do céu. Sim, porque ele mostrou um pentagrama? Aquilo incomodou alguém ali? A menina tinha talvez alguma certa facilidade?
Bom, o terceiro e último relato desse professor, porém não menos interessante, né? Aconteceu em uma outra situação de ensino, em uma outra instituição de ensino que eu nem sei o nome. O ano era 2004. Anderson disse que na turma do primeiro ano do ensino médio daquele ano, tinha um garoto todo esquisitão, que dizia ser o próprio demônio. Mais um, esse professor é perseguido, hein? Ele usava uns chapéus estranhos, umas roupas igualmente estranhas e tudo mais. Ficava quietão lá num canto. Os outros alunos tinham medo do menino, assim como o próprio professor. Mas ele não mexia com ninguém, ele era na dele. Um dia, Anderson dava ali a sua aula quando o garoto o chamou para tirar uma dúvida. O professor já foi assim com um pouquinho de medo até o menino, mas fingiu que estava tudo bem. Quando se aproximou do aluno, o mesmo disse: "Tu tens medo de mim, né, Anderson?" "Não, mano, que isso, não. O professor tentou desconversar, fazendo pouco caso, né?" "Não." "Tem sim, eu sinto isso." "Ah, impressão tua, cara. Tem nada, não." Anderson tentava não deixar transparecer que o menino estava certo. "Mas não se preocupe, não. Eu gosto de você. Você é um cara legal", continuou o garoto. É claro que o professor ficou um pouco mais aliviado depois daquela declaração. Então o menino perguntou o que o então aí o menino perguntou o que ele queria saber, o professor explicou tudo e beleza. Mas antes do Anderson voltar à aula, o menino disse: "Professor, em julho desse ano o senhor vai perder alguém que o senhor gosta muito." "Ei, tu é doido, é, cara?" ele falou. "Não, professor, é sério. Mas não é ninguém da sua família, é alguém daqui da sala." Anderson também nos contou que naquela mesma turma havia uma aluna muito querida por todos. A garota se chamava... Não sei se o nome tá trocado da menina também aqui. Mas a garota se chamava Maria, sei lá. E era muito prestativa com todos. Um exemplo de menina. Um exemplo de aluna. Aí Anderson perguntou: "Mas por que você tá me dizendo isso?" E o menino respondeu: "Porque o senhor vai sofrer muito com essa perda. Eu já consigo ver toda a cena." Bom, é claro que o Anderson ficou ainda mais cabreiro, não sabia se acreditava ou não, apenas deixou pra lá aquela estranha conversa. Bom, o tempo foi passando e as férias de julho chegaram. Anderson não conseguia tirar o que o aluno esquisitão havia dito. E exatamente no dia 5 de julho, o professor recebe uma ligação da direção do colégio. Era a coordenadora da escola dando a triste notícia de que a tão querida aluna, Maria, havia acabado de falecer com os pais num acidente de carro. Depois do impacto da notícia ter ficado um pouco mais ameno, Anderson declarou que já sabia que isso ia acontecer. A coordenadora ficou em choque e perguntou por que diabos ele não havia avisado então. Foi então que o professor explicou toda a história para a mulher, que se antes já tinha medo do garoto, agora então estava apavorada. Bom, Ana, esses foram os 3 relatos contados a nós pelo nosso professor. E eu acredito que são verídicos, pois ele é um professor de matemática. Eu não acho que ele teria capacidade de criar histórias como essa. Ele não é professor de literatura, é professor de matemática. Bom, eu espero que tenha dado para entender. Escrevi na pressa. E também espero que você e os assombrados tenham gostado. Beijos e até o próximo relato. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, então, poxa, esse professor teve 2 alunos assim, né? Um falava que era filho do diabo, o outro falava o quê? Esse terceiro? Ele falava que era o próprio demônio. Esse era o próprio, o outro é filho. Gente do céu, mas o fato é que eles tinham uma premonição aí. Tinha alguma coisa. Então, não é que ter medo da pessoa. A pessoa tem a premonição. Ela não tá... não foi ela que matou a pessoa. Não foi, né? Ela simplesmente viu o que ia acontecer. No primeiro caso, o menino falando que era filho do diabo e tal, que, sei lá, a avó dele fez algum pacto, entregou ele, e aí não sei o que aconteceu. Nesse segundo caso, né, talvez o menino realmente tivesse um dom, e por conta disso, né, de ser diferente, de ver coisas e tal, ele mesmo já tenha se fechado
num mundo ali onde ele estava tentando se encontrar, né? Por conta de uma mediunidade, alguma coisa assim. E às vezes vai para esse lado mais obscuro, né? Uma coisa mais assim. Não sei. Qual é o outro da menina, né? Mas, gente, será que é alguma coisa que ronda o professor? Porque esse caso foi em outra escola também. Gente, quem é professor aí já se deparou com tantos casos desse tipo? Mas deixa eu contar uma coisa, porque eu estudei com um rapaz que ele falava isso, que ele... eu não lembro também se ele falava que ele era filho do diabo, que ele era o diabo era coisa dele. Sei que eu ficava com medo também. E ele também ficava lá no canto dele, aí ele dava umas gargalhadas na sala. E aí uma vez eu lembro que ele falou assim: eu vou falar pro diabo ir atrás de vocês essa noite. Aí pronto, né? Ficou na minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, e se ele fizer? Tipo, não tinha motivo nenhum, eu acho, sabe? Era só um jeito dele, sei lá, assustar a gente mesmo e tal. Mas eu fiquei com aquilo. Eu falei, meu Deus, se você mandar o diabo, se o diabo estiver aqui. Eu tinha quanto? Uns 12 anos mesmo. Essa época, verdade. É que hoje a gente olha pra trás e fala assim, nossa, era uma criança, né? 12 anos, 11. Mas aí quando eu penso nas coisas que eu passei, eu vou lembrar a minha idade, eu falo, não, mas era essa idade mesmo que eu tinha nessa época. 12, 13, por aí. E aí ele falou isso. Aí eu fui dormir com a minha mãe. Com medo. Falei, não, meu Deus, se esse diabo me aparece aqui agora mesmo, se ele mandou mesmo, e o bicho vem, e não sei o que. Aí eu ficava assim, meu Deus. Aí eu lembro que eu olhei na cabeceira da cama, aí eu vi uma cruz assim, riscada, e parecia uma cruz de ponta cabeça. Aí eu risquei ela mais um pouco pra transformar ela numa cruz direita, não de ponta cabeça. E olhando assim, eu falei, meu Deus, fiquei com medo aquela noite do capiroto aparecer, porque o moleque mandou. Então ele vivia falando isso também. Mas eu acho que é uma idade, talvez ele estivesse passando por problemas em casa, né? Algumas coisas. Hoje eu consigo pensar desse jeito, né? Que tinha mais coisas ali na vida dele acontecendo que não eram tão legais. Então, às vezes, isso é uma forma de proteção dele, né? Fazer com que os outros tenham medo de mim, ser mais recluso e não sei o quê. Mas essa história me lembrou muito esse colega de classe aí. Eu não fazia nada, acho que com ninguém também. Não lembro, assim, dele ser... Mas ele botava medo porque ele falava essas coisas. Falava. Não lembro se ele teve alguma premonição, alguma coisa. Mas era uma situação bem parecida. E você, já passou por alguma coisa assim na escola? Conta aqui pra gente. Ok? Você é professor? Tem histórias desse tipo? Conta aqui pra gente. Tem outra história que aconteceu por lá também. Numa outra escola, não era que eu estudava, é que também a galerinha começou a rodar na igreja, eu acho, essa história, que começaram a fazer a brincadeira do Ouija. Só que, olha, você vê, em vez de colocar um compasso, alguma coisa assim, não era o Ouija, né? Tipo a brincadeira do compasso. Em vez de usar o compasso, usaram uma bonequinha da Hello Kitty. E aí uma menina começou a ter problema lá, ela começou a, não sei se ficar, né, ter algum tipo de possessão, algum tipo de incorporação, ou algum tipo de eu não sei o que, mas a menina começou a acontecer, tanto que aí os outros assustaram, chamaram professora, aí chamaram diretora, e a diretora ligou para um pastor e lá pra ver se ajudava na situação, porque a menina, alguma coisa veio, sabe? E aí eu lembro que começaram a falar, foi a Hello Kitty, foi como eu falei, não, é o que eu falo, não importa se você tá usando compasso, o ponteiro do Ouija, a Hello Kitty, o ursinho carinhoso, não importa. Importa que a intenção e o que você tá chamando. Você pode pôr qualquer coisa ali. Caneta, não importa. Né? Não importa o que você tá... O instrumento ali não é o causador, né? É você estar chamando e entrando em contato com algo que você não conhece. Você não sabe o que tá ali, né? Então... E aí, me conta então, se já passou por alguma coisa desse tipo. Envie o seu relato, deixe o seu comentário. O que fez? Poc. E se for comentar que seja com respeito, por favor. Esse foi o relato de hoje, um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!